Boa noite, meus alunos do EJA. Vamos dar início a mais uma aula de matemática. O assunto hoje é sólidos geométricos. Então, vamos ver o que é. Um sólido geométrico é uma região de espaço limitada por uma superfície fechada. Há dois tipos de sólidos geométricos, os poliedros e os não poliedros. Então, a gente vai entender aí o que é um sólido geométrico e quais são as características dos poliedros e dos não poliedros. Poliedros é um sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de faces, como no caso de um dado, por exemplo. O dado é um sólido geométrico, tá? Que tem 6 faces, né? No caso do dado fica mais fácil que a gente sabe até que ele é numerado, em que cada face é um polígono, então cada face do dado é um quadrado. Os seus elementos mais importantes são as faces, as arestas e os vértices. Então, alguns exemplos aí, ó, o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro. Então, isso aí tudo depende da quantidade de faces, de faces que o poliedro tem. Aí vai dar a nomenclatura dela. No caso do dodecaedro, ele tem 12 faces. Dode de 12, certo? Octaedro tem 8. E assim por diante, dependendo da quantidade de faces que ele tem. Então, olha aí, ó, tetraedro, né, que é uma pirâmide de 4 faces, tetra vem de 4, o dodecaedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro, certo? Então depende, é só contar a quantidade de faces que ele tem. Prismas é formado por uma face superior e uma face inferior, paralelas e congruentes. No caso, elas são iguais, né, que são as bases, ligadas pelas arestas. As laterais de um prisma são paralelogramos. Então, nos prismas, a gente vai ver que ele vai ter uma base, certo? E na parte de cima também essa base vai se repetir nas duas extremidades do prisma. Pirâmides é formada por uma face inferior e um vértice. O vértice é o ponto que liga todas as retas dessas pirâmides. É formado por uma face inferior e um vértice que une todas as faces laterais. As faces laterais de uma pirâmide são regiões triangulares e o vértice que une todas as faces laterais é chamado de vértice da pirâmide, que é a ponta da pirâmide de cima, é o vértice, é onde todos os lados se encontram. O número de faces laterais de uma pirâmide corresponde ao número de lados do polígono da base. Então, no caso, você pode perceber aqui, ó, deixa eu pegar só para você ver. Ó, no caso dessa pirâmide aqui, se você perceber, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 5. A base dele é composta por um polígono de base com lado 5, então ela tem 5 faces, essa pirâmide aí. E todas se encontram no vértice aqui de cima, tá? Então, elementos de um poliedro. A face, a aresta, o vértice. Então, no caso aí da pirâmide, ó, o vértice é essa parte aqui que une todas essas arestas. Cada linha dessa daqui é chamada de aresta, né? E a base é a que fica embaixo. Nesse caso aqui, ela tem uma base quadrada. Então, ela tem 4 faces. Aí, 5 com a base, tá certo? Então, você pode fazer a contagem de bases, de arestas que ela tem. Vamos lá. Não poliedros são todos os demais sólidos geométricos que não se encaixam na categoria de poliedro. Ou seja, ao menos uma de suas faces não é um polígono. No caso, eles não vão ter a base, como no caso dos prismas aí, não vai ter uma base em forma de polígono. Vai ter pelo menos uma região que não vai ser um polígono. Exemplo, esfera, cone, cilindro. Então, o cone, ó, se você perceber o cone, ele tem uma base circular, certo? Uma superfície lateral. Então, ele tem uma superfície lateral curva e uma só base, que é um círculo. O cone tem um vértice também lá em cima. Cuidado para não confundir cone com pirâmide, porque a pirâmide ela geralmente tem uma base poligonar, né? Pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, enfim. Tá? No caso do cone, não. A base é circular. O cilindro tem uma base lateral curva e duas bases que são círculos, tanto em cima como embaixo, no caso do cilindro.
A esfera, ela é toda curva, né? Esfera diferente de círculo, porque nós estamos falando de sólidos geométricos, tá? Na verdade é um círculo, mas nós vamos chamar de esfera. Ela não tem base nenhuma, não tem vértice e não tem aresta. Não tem como fazer a contagem desses elementos nela, porque ela é um não poliedro, né? Então a gente pode associar vários objetos aí, ó. O cone de trânsito, com o formato do cone, a esfera com a bola, o cilindro, né, com a lata. Então a gente pode associar objetos aí a essas formas de sólidos geométricos. Pronto, essa planificação a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Que esses objetos eles podem ser abertos e planificados, ficarem retos. E a gente vai ver. Hoje nós vamos fazer uma atividade contando arestas e nomeando esses poliedros. Então, muito obrigada e até a próxima aula.